Olá, meus amados irmãos da Igreja Congregacional de Araruama, nossa amada Igreja de Araruama. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e nessa noite vamos compartilhar de uma porção da Palavra de Deus. Quero deixar aqui o meu abraço ao pastor Roberto, agradecer pelo convite e a todos os irmãos. Gostaria que os irmãos se sentissem abraçados. Meu carinho, meu amor pelos irmãos é muito grande. E sei que da igreja também para com a minha família. E por isso eu agradeço, louvo a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre aquela última ceia de Jesus, aquele último momento em que ele e os seus discípulos, seus apóstolos estiveram ali ceando juntos e do que representa isso para nós até hoje. Essa última ceia a gente vai encontrá-la relatada nos 4 evangelhos, cada um de uma maneira, cada um abordando um aspecto, cada um falando da sua forma. Essa última ceia, ela é um momento muito importante, um acontecimento muito importante, tanto na vida de Jesus quanto na vida de todos nós. Jesus ali se reúne para celebrar a Páscoa e ali eles vão ter aquele último jantar juntos. E antes que isso acontecesse, Jesus ali deixando o exemplo de serviço, de servo, ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando ali a importância de ser servo. Depois disso, eles sentam à mesa para comer. E durante esse jantar, Jesus institui essa ceia, esse memorial que hoje nós celebramos para marcar, para lembrar a morte de Jesus Cristo por nós. Ele institui ali a ceia para que nós lembrássemos do sacrifício que ele fez na cruz. Ele explica ali naquele momento que o pão simboliza o seu corpo e o vinho simboliza o seu sangue, e que seria derramado por nós para produzir uma nova aliança com Deus. Nós vemos ali no relato de Lucas, no capítulo 22, versículos de 7 ao 14, que diz o seguinte: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, os pães asmos, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Eles perguntaram. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Esse momento aí dessa ceia da Páscoa, ela nos apresenta 2 grandes transições. A primeira transição foi a saída do Egito, quando essa ceia precede a saga da libertação dos escravos. Naquela época eles eram escravos no Egito, dos escravos hebreus, e a sua jornada até a Terra Prometida, incluindo aí todos os episódios que permitiram ao povo conhecer a Deus, a quem estavam servindo, a quem estavam destinados a conhecer e a servir. E eles ali, então, eles estavam sendo preparados para serem os porta-vozes de Deus aqui na Terra. Então, essa primeira ceia, ela precede esse evento da saída do povo, aquela saga deles atravessando os desertos, atravessando o mar, vendo ali Deus fazer grandes livramentos, e ali aquele povo vai conhecendo a Deus, o Deus a quem eles serviriam e de quem eles receberam a tarefa de serem os que anunciariam a pessoa de Deus para toda a humanidade. A segunda, ela antecede a libertação da humanidade do jugo do pecado e da entrada do homem num novo relacionamento com Deus. É o fim de uma escravidão e o início de uma jornada rumo ao destino final, que todos nós chegaremos, em nome de Jesus, na Nova Jerusalém. A parte disso que nós já falamos, nós vemos alguns aspectos que nós devemos considerar. O primeiro deles voltando lá ao Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, nós temos aí a instrução de Deus de como preparar a festa, e a festa começava com a seguinte ordem: ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Está lá em Êxodo 12.
Esse período também acontecia a separação do cordeiro para o sacrifício pascal. Essa festa dos pães asmos, que acontecia ali naquela época ali da Páscoa, aqueles 7 dias, ela começava, segundo nós vemos ali no relato de Êxodo 12:15, com a seguinte ordem: ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Esse período também marcava a separação do cordeiro. Nesse período, o povo deveria fazer uma rigorosa inspeção em sua casa, limpando a casa toda e vasculhando toda a casa para eliminar qualquer resquício de fermento. Não deveria haver qualquer resquício de fermento. E os judeus, nessa época, eles criaram uma tradição, uma espécie de jogo chamado Bedikat Hametz, que era basicamente o seguinte: era a remoção de todo o levedo da casa. Diz o seguinte, que depois daquela limpeza normal que as pessoas faziam na casa, a mãe, de propósito, deixava alguns pedaços, alguns bolinhos de massa fermentada espalhada pela casa. E uns pedaços grandes em lugares óbvios para as crianças, para os pequenininhos, outros menores em lugares mais difíceis para os filhos mais velhos, e o pai liderava essa aventura, usando uma vela, uma colher de pau, uma pena e um pedaço de linho. A família procurava diligentemente até encontrar todos os pedaços. Essa dramatização, meus irmãos, ela nos passa uma importante lição. Esse fermento, ele representa a idolatria e a influência no Egito. Disse, ainda num outro livro, uma outra fonte, disse que o fermento ele foi uma introdução da cultura egípcia, onde as pessoas pegavam a massa, colocavam do lado de fora, fazia a massa, batia a massa, colocavam do lado de fora para a massa fermentar. E para acelerar o processo, eles colocavam um pouco de levedura. E lá os israelitas teriam aprendido isso, segundo a narrativa de alguns historiadores. Eles teriam aprendido isso. Quando Deus retira o povo de lá, ele queria que aqueles hábitos dos egípcios, eles ficassem lá. Deus estava construindo uma nova história. Então, essa levedura, esse fermento, ele representava a velha vida. Então, nesse período aí da Páscoa, as pessoas passavam 7 dias, iniciavam no sábado, terminavam no sábado. Desses 2 sábados tinha que haver uma santa convocação, como se fosse uma celebração. E nesse dia eles teriam que comer apenas pão sem levedura, sem fermento. Então, eles criaram esse jogo para que ficasse bem massificado, desde as crianças bem pequenas, esse propósito de eliminar da vida deles o resquício do Egito, trazendo para a nossa realidade, eliminar da nossa vida os maus hábitos do mundo que nós trouxemos quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, e nós temos que nos libertar deles após isso. Porque ali em Êxodo 19, 4, 6, nós vemos o Senhor declarando que tirou Israel do Egito para fazer dele uma nação santa, conforme podemos ver também em Salmo 114, versículos 1 e 2, nós temos Jesus fazendo uma advertência contra o fermento, ele fazendo a renovação dessa advertência contra o fermento. No entanto, esse fermento que Jesus estava falando já era o fermento dos fariseus, o ensino dos fariseus, dos saduceus, daquilo que vinha lá de Herodes, do rei. A gente vê isso lá em Marcos 8, 14, 15, Mateus 16, 12. Respectivamente, eles eram as pessoas que controlavam o culto. Os fariseus, os saduceus, eles tinham influência. E vinha influência também de Herodes, que era o poder político daquela época, e acabava de alguma forma influenciando a vida e até a adoração das pessoas. Trazendo para os nossos dias, nós vemos como é fácil, de inúmeras formas, uma falsa religião e os poderes desse mundo corromperem o verdadeiro relacionamento com Deus. Nós vemos aí falsos ensinos tentando entrar no meio da igreja. Nós vemos aí influências de poderes desse mundo
corrompendo o nosso verdadeiro relacionamento, nosso puro e genuíno relacionamento com Deus. Na parábola do semeador, a terceira semente cai entre espinhos, que representam os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições. Elas sufocam e tornam infrutífera a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é de uma certa forma anulada pelos poderes desse mundo e falsos ensinos. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de fermento que hoje nós encontramos. Nós devemos estar atentos a tudo que esse mundo procura preencher e para onde ele tenta conduzir a nossa mente nos afastando de Cristo. Paulo descreve assim em seu ministério: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, essa passagem. Se você observar, você parar para analisar, você vai ver que são inúmeras, não são poucas, as fontes de corrupção dentro das nossas próprias casas. A gente pode citar a presença de maus hábitos de família, a ausência de bons hábitos, né? Pode acontecer. Algo que não foi tratado, algo que não colabora, algo que não contribui. O que a gente vê na televisão, por exemplo, pode também nos influenciar. O que às vezes nós vemos nos nossos computadores, os cliques que nós damos às vezes, as músicas que ouvimos. Aí você soma com más companhias, amizades que corrompem, com más conversações, e aí você vai tendo um quadro onde o relacionamento com Deus na sua vida ele vai sendo comprometido, ele vai sendo fermentado. Paulo, ele nos adverte contra a conversação torpe, contra as palavras vãs, as chocarrices, a chocarrice, bem conhecida piadinha, né? Aquelas piadinhas, que hoje está muito comum. Hoje em dia você vê nós cristãos, às vezes, fazendo brincadeiras que só servem para ferir o outro, para magoar o outro, para causar má impressão, ou mau juízo, ou trazer mal de toda sorte, seja ela qual for. Essas coisas têm que ser, como naquele joguinho lá, que a mãe fazia com as crianças, tem que ser buscada, procurada, analisada à luz da palavra de Deus. Gente, isso é coisa palpável. Nós estamos falando aqui de coisas concretas, que você identifica facilmente. Paulo adverte sobre isso. Paulo fala sobre linguagem obscena no nosso falar. E, infelizmente, essas coisas têm sido vistas em abundância. Às vezes em famílias, nas igrejas. O fermento da influência do mundo não só está presente, mas também está tomando a direção de muitas vidas. Glória a Deus pela igreja de Araruama. Glória a Deus pela igreja de Araruama, glória a Deus pelo seu pastor, glória a Deus por todos os oficiais que têm zelado pela doutrina, pela condução da sua vida, tentando te fazer seguir o caminho. Glória a Deus por isso. Mas nós temos a nossa responsabilidade também. Temos que considerar também que esse fermento corruptor, ele não vem só de coisas que estão em volta de nós, coisas que nos cercam. Às vezes ele está muito mais perto, está dentro de nós, naquilo que a Bíblia chama de coração. Coração. Jeremias escreveu: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está lá em Jeremias 17. Essa descrição foi confirmada por Jesus, quando disse: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, às vezes, o perigo, ele está muito mais perto do que a gente imagina. Às vezes nós estamos procurando o que está ao nosso redor que pode nos contaminar, mas na verdade tem coisas dentro de nós que nós não tratamos. Aquele hábito de, ao invés de olhar para você, sempre olhar o outro. É aquela historinha, aquela ilustração da mulher que estava em casa, o marido lendo o jornal no sofá, na poltrona, e ela fala: você já viu como é que a roupa da vizinha está sempre encardida? Está sempre suja? O marido olhava, não falava nada. Toda vez ela reparava. A sala dava de frente para o quintal onde a vizinha estendia a roupa. Sempre ela falava da roupa encardida da vizinha. Ela lavava, a roupa ficava encardida, ela pendurava aquela roupa encardida. Um dia a empregada da casa fez uma faxina, limpou os vidros da casa e ela chegou e falou: finalmente, agora a roupa da vizinha está limpa. Aí o marido falou: não é a roupa que estava suja, era a vidraça através da qual você estava olhando que estava suja. Então, às vezes, nós estamos olhando para a vida do nosso irmão através das lentes opacas do nosso preconceito, do nosso pré-julgamento. E isso está no coração. Não é a Globo, é a internet. Não, às vezes está ser tratado e a gente tem que ser honesto. A gente precisa ser honesto em chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa-me, julga-me e restaura-me, para que eu possa ser uma ferramenta útil nas tuas mãos. Então nós entendemos que nós precisamos fazer uma análise, um esquadrinhamento do nosso coração, e aí que entra a dificuldade. Porque assim que nós começamos a fazer essa faxina espiritual em nós percebemos que nós não conseguimos identificar todo o pecado que nós temos no nosso coração. E pior ainda, é que não conseguimos sequer eliminar o pecado que nós conseguimos identificar, conseguimos reconhecer. O nosso esforço em busca dessa purificação, por mais necessário e recomendável que seja, sempre se mostra insuficiente. Para cumprir esse propósito, nós precisamos de quê, irmãos? Nós precisamos mais do que a nossa boa vontade e esforço. Nós precisamos de Cristo. Por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração. Jeremias fala que eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus é o único que pode sondar e conhecer o coração, o nosso coração. Está lá no Salmo 139. Nada pode se esconder dos olhos de Deus. Sua palavra é única. Sua palavra é única, capaz de penetrar profundamente no nosso interior e discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse atributo de sondar os corações, ele foi plenamente exercido por Cristo. Ele conhecia o pensamento dos seus opositores, Mateus 9. Ele conhecia o coração dos discípulos, Lucas 9. E a natureza daqueles que estavam ao seu redor ele também conhecia, lá em João 2. Quando nós começamos a buscar essa purificação do nosso coração, nós encontramos em Jesus alguém absolutamente capaz de identificar todo o pecado que está presente em nosso coração. E aí, nesse momento, nós oramos como Davi, pedindo a Deus que sonde o nosso coração. O bom dessa história, irmãos, é que além dele esquadrinhar, dele sondar nosso coração, dele identificar os problemas, além de tudo isso, ele ainda é capaz de nos curar desse problema. Se apenas ele apontasse o erro,
triste de nós, seria o desespero total. Porque nós não teríamos condição de nos purificarmos. Nós não temos, não teríamos e não temos. Só que ele se apresentou como resposta. A palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós e morreu para nos tornar justos. De modo altamente significativo, ele foi sepultado e retirado de entre os homens no início da festa dos pães asmos. Ele se tornou fermento a ser eliminado. Por isso, Paulo escreveu aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Da mesma forma, Pedro confirma: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A morte de Jesus é o único meio pelo qual podemos experimentar a santificação. Jesus faz muito mais do que validar nossos esforços para uma vida santa. Com seu sangue, ele nos resgata do fútil procedimento dos nossos pais, que os nossos pais nos legaram. Ele purificou a nossa alma e nos torna santos em todo o nosso procedimento. Para resumir essa palavra, irmãos, para fechar aqui essa palavra, nós falamos aqui da festa ali, dos pães asmos, da Páscoa, da transição, que foi aqueles 2 momentos, lá no êxodo do povo, e no Novo Testamento, quando foi o nosso êxodo da escravidão, do pecado, para uma vida plena em Cristo Jesus. E nós temos aí o percurso da nossa vida após esse momento em que nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus e recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Ele nos ensina a tomarmos atitudes claras contra a influência de todas as formas de corrupção. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos ajuda, ele nos dá força e nos conduz a tomarmos todo tipo de atitude dentro e fora de nós que possa comprometer a nossa santidade. Precisamos compreender que santidade é a principal característica da nova vida. E também precisamos lembrar que uma vida santa só é possível àqueles que foram examinados, esquadrinhados e purificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Para estes, o compromisso de santificação é um dever que se aperfeiçoa até a nossa transformação final no retorno de Cristo. A pergunta: temos experimentado os efeitos santificadores da redenção? Nós temos assumido o compromisso de uma vida sincera e verdadeira, com base na obra de Jesus no nosso favor? Nós temos lutado contra as influências malignas do mundo e da carne e eliminado essas influências tanto quanto possível? Essa é a descrição de uma vida sem fermento, de uma vida restaurada para a glória de Deus e seu serviço. Queridos, a palavra nos diz, lá em Coríntios, quando Paulo fala sobre a ceia, que nós devemos nos julgar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão, beba desse cálice. Que Deus possa nos dar a consciência da responsabilidade de não fazermos isso somente nos minutos que precedem a distribuição do cálice e do pão, mas que a nossa vida possa ser baseada naquilo que nós falamos agora há pouco, como uma mãe que ensina seus filhos a buscar em toda a casa qualquer resquício de fermento e eliminá-lo. Que essa possa ser a nossa, que esse possa ser o nosso relacionamento com a ceia do Senhor. Que esse possa ser,
Que essa possa ser a resposta, a nossa resposta ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. Santificação vem de uma vida devotada a Deus, que entende o sacrifício feito na cruz e assume a responsabilidade de lutar o máximo que você puder para ser aquilo que Deus morreu para que você fosse. E que essa palavra renove, venha recriar o nosso espírito e nos animar a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu deixo para você essa palavra, e que o Espírito Santo de Deus esteja falando mais profundamente ao seu coração. Eu quero agora orar com você. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir agora, Pai, que o teu Espírito Santo venha tocar nos corações, Senhor. Venha, Senhor, nos orientar, nos dar a direção, nos dar a motivação, nos dar o ânimo, a força para que nós venhamos a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Nos ensina a buscarmos a santidade, Senhor, e a alcançarmos para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, cada irmão de Araruama. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Receba o nosso abraço. A igreja aqui da estação abraça a igreja de Araruama. Um abraço também do meu pastor, pastor Éder. Ao meu pastor, pastor Roberto também. E essa igreja que eu amo tanto, mora muito no meu coração. Que vocês sejam bênçãos, continuem sendo bênçãos, independente de onde vocês forem, que vocês levem essa mensagem e mostrem Cristo onde quer que vocês forem. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Um abraço aos irmãos. Amém.